Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Aqui quem fala é a irmã Angela Gabriel, do canal Maranata Maranata. E eu queria passar para vocês hoje uma palavra que o Senhor me deu essa manhã, que fica no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: Então Adonai, Deus, algumas versões dizem Deus, porque eu estou lendo a Bíblia judaica completa. Então Adonai, Deus, o enviou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 23, o que eu li. Então, irmãos, aqui a gente vê nessa passagem que Adão e Eva já haviam pecado, né? Eles já haviam pecado e o Senhor os envia para fora do jardim. Uma coisa interessante para a gente observar é que no versículo 11, quando o Senhor constata o erro e ele pergunta: quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? É muito interessante, irmãos, essa frase de Deus, essa fala de Deus, porque ele mesmo diz: você comeu da árvore a qual ordenei a você não comer? Ou seja, ele está dizendo: eu ordenei a você que não comesse. Você foi avisado. Você não estava desavisado. Você sabia que eu não queria que comessem dessa árvore. E, irmãos, por causa disso, porque Deus já havia avisado a Adão, ele não deu uma segunda chance a Adão. Não tem nossos filhos, né? Nossos filhos, eles têm isso. Mãe, da próxima vez eu não faço mais, porque não querem ser castigados. A gente avisa que não é para fazer, mas a criança vai lá e faz. E aí a gente dá outra oportunidade, né? Muitas vezes a criança vai e faz de novo. Nesse caso aqui, Deus não deu uma segunda oportunidade para Adão e Eva. Eles foram avisados, mesmo assim foram lá, transgrediram, pecaram. E o Senhor lançou isso em rosto naquela hora. Porque ele disse: você comeu da árvore da qual eu ordenei a você não comer. Ou seja, você foi lá, na cara dura, mesmo sabendo, e comeu da fruta. Esse foi o motivo do castigo de Adão e Eva. Eles estavam conscientes, eles já entendiam, eles sabiam que não era para fazer. Então, nós sabemos o castigo da serpente e nós conhecemos o castigo de Eva, mas o Senhor aqui no versículo 23, ele fala algo interessante também. Ele diz: então Deus o enviou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo de onde foi tirado. Ou seja, o homem não foi feito, o homem que é pó, não foi feito com o pó do jardim do Éden. Porque o jardim do Éden era um lugar especial. Mas quando ele pecou dentro do jardim, o Senhor o tirou de lá e o enviou de volta para viver na terra, onde havia a mesma terra de onde ele havia sido criado. Ou seja, para fora do jardim. E a missão que o Senhor dá para Adão é cultivar, trabalhar o solo de onde ele foi tirado. E isso também é interessante, porque é como se Deus estivesse dando a missão a Adão de trabalhar nele mesmo, porque Adão é terra, né? A palavra Adão, no seu sentido, a etimologia da palavra quer dizer terroso, vermelho, tá? Então, Adão ia se cultivar a si mesmo, trabalhar em si mesmo, para ver se ele conseguia tirar alguma coisa da terra. Mas o Senhor já avisou a ele. Ele ia comer o pão com o suor do seu rosto, mas da sua terra, da terra que ele cultivasse, a terra que representava ele mesmo, a terra da qual ele foi tirada, só sairia cardos e abrolhos, que é mato, não é, irmãos?
É como se Deus estivesse dizendo: eu criei você para dar bons frutos, você é terra. E você deveria dar bons frutos. Mas o que foi que você deu? O que você produziu para mim? Cardos e abrolhos. Da mesma forma, você vai trabalhar na terra, que é a sua vida, que é o seu coração, que é você mesmo. Mas você só vai colher cardos e abrolhos, mato. Né, irmãos? É com muita dificuldade que a gente sabe que a terra dá alguma comida para nós, porque a terra ela foi amaldiçoada também. Então a humanidade, desde esse tempo, se desviou de Deus e o homem permanece assim, procurando tirar alguma coisa boa da terra, procurando tirar alguma coisa boa do seu trabalho. É com muito desespero, com muita dificuldade que nós sobrevivemos nessa terra, porque o homem se desviou de Deus e longe de Deus, o homem se desvia para si mesmo, porque não tem para onde ele olhar. Então o homem se torna arrogante, ambicioso, achando que ele é a sua própria finalidade, e isso não é verdade. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos, mas por causa de Deus. Deus é a razão, a causa, o motivo, a finalidade. E aí foi nisso que o homem se tornou. Acha que ele é o dono da terra, né? O homem diz: tudo é de mim, por causa de mim e para mim. É o eu governando, é o eu mandando. Enquanto a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele, se referindo a Jesus. Mas o homem se desviou de Deus e permanece no pecado de Satanás, achando que ele pode ser Deus. O homem natural, ele não vê isso. Ele se volta para si mesmo, só enxerga a si mesmo, porque ele comprou a mentira do diabo, de que ele, ao comer o fruto proibido, não iria morrer, mas seria como Deus, teria poder. E essa era a ambição de Satanás desde o princípio, por se achar formoso demais, bonito demais. Ele achou que ele deveria ser adorado. Ele quis subir ao trono de Deus, se assentar no trono de Deus e ser Deus. Olha que contraste com o ensinamento de Paulo em Romanos. No capítulo 12, no versículo 16, Paulo diz assim: não ambicioneis ou não desejeis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Deus não nos fez para a rebelião. Deus não nos fez para a rebelião, mas para a servidão a Ele, a gratidão a Ele. Por isso, até hoje, um homem natural não se compreende. Ele continua trabalhando na terra da qual ele foi feito. Ele continua tentando se encontrar. Ele continua tentando se entender. Os homens perguntam: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito nessa terra? Conflitos, irmãos. A alma cheia de conflitos e problemas, porque ele se afastou do seu Criador. Os danos causados a nós por se afastar de Deus depois do pecado do Éden não foi só material, não foi só a morte, né? A morte material, a morte do corpo, mas foi também a morte da alma, que foi o pior dano. Então o homem ficou no escuro, ficou nas trevas, pecou, transgrediu, morreu espiritualmente. E por isso Deus lhe deu uma tarefa: cultivar, trabalhar no solo de onde ele foi tirado, para ver se de lá ele consegue tirar alguma coisa boa. Porque longe de Deus, e era isso que Deus estava querendo ensinar, longe de Deus nada floresce. Só nascem espinhos, cardos e abrolhos, mato. A vida é cruel sem Deus. Então, o homem sem Deus estaria só, por sua própria conta. E o homem natural, só, sem Deus, ele não perece de vez por causa da misericórdia de Deus, que permaneceu sobre a sua criação. O homem não teria mais contato direto com Deus, mas Deus permitiu a sabedoria dos médicos. Isso é, irmãos, isso é pura misericórdia. Deus não comunicava mais diretamente com a alma do homem, e por isso a alma do homem adoeceu, se tornou má, corrupta, insana, confusa, conflituosa. Mas Deus deu inteligência aos psiquiatras e psicólogos
para cuidar da alma humana, com limites e restrições, é claro, mas deu. Para o homem ter algum alívio nessa terra, porque viver sem Deus é dureza, mas Deus fez assim, e isso é misericórdia. Deus olha para a terra e tem misericórdia dos doentes, assassinos, maníacos, depressivos, confusos, destruídos e usados pelo diabo. Ele tem misericórdia. Deus quer curar a alma humana, refazer os laços que foram desatados e quer fazer isso através de Jesus Cristo. É o que nós vemos no episódio do endemoniado gadareno, um perturbado, louco, confuso, perdido, endemoniado, violento, que desvaneceu, simplesmente desfaleceu, derreteu diante da autoridade do amor do Senhor Jesus. Não há penha que o martelo, que é a palavra de Deus, não quebre. Porque a palavra é o Logos, que é Jesus, que veio buscar o que se havia perdido e levar de volta a Deus. A humanidade perdida, afastada, confusa, conflituosa e desesperançada da própria existência que está destruindo a si mesma, precisa saber que a sua origem é Deus e retornar para Ele através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?